O Bitcoin já caiu mais de 70% desde a sua máxima histórica. Quem diz isso é uma reportagem do site Yahoo Finance, lá dos Estados Unidos. E eu sei que uma notícia dessa pode ter reações bem distintas das pessoas. Algumas podem considerar isso como uma oportunidade para comprar mais Bitcoin, como se fosse uma promoção, enquanto que outras podem se sentir desestimuladas e até mesmo considerar vender seus bitcoins por conta dessa queda de preços. E, obviamente, se for vender nesse período de tempo, vai vender com prejuízo. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês a minha opinião sincera. Será que ainda vale a pena comprar Bitcoin, mesmo depois da queda de mais de 70%? Além disso, eu vou falar também, lógico, o que eu fiz nesse período. Não adianta eu querer colocar aqui uma série de coisas, uma série de argumentos, se no final das contas eu não sigo aquilo que eu falo, não é mesmo? Então, fica ligado comigo para mais esse vídeo. Bom, eu não sei você, mas logo depois que eu vi o título e li a reportagem do Yahoo Finance, eu fiquei me perguntando, poxa, será que essa é a primeira vez que o Bitcoin cai tão acentuadamente assim? E eu sei que já houve outras quedas do Bitcoin no passado. Inclusive, eu tenho uma história que eu vou contar para você já já relacionado a isso. Mas quantas vezes na história isso aconteceu? Será que uma queda dessa de 70% ela é tão anormal assim? Então, vou trazer esses números para você aqui agora. A primeira dessas quedas que eu quero trazer aconteceu em 2011 e o Bitcoin naquela ocasião perdeu 99% do seu valor de mercado. Olha que coisa, 99%. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu em um intervalo pequeno, coisa de 10, 15 dias. Naquela época o Bitcoin ainda não tinha um preço tão alto como tem hoje em dia, ainda não era tão popular também. Então custava apenas $32 para você ter um Bitcoin. E esse preço caiu para 1 centavo depois da queda. Então, tipo, você que tinha comprado Bitcoin a $32 e de repente aquele seu patrimônio ia valer apenas 1 centavo. Mais importante até do que a gente analisar esses dados das quedas históricas é ver quanto tempo o Bitcoin levou para se recuperar em cada uma delas, ou seja, quanto tempo passou até que ele atingisse novamente aquela máxima que ele tinha alcançado até aquele momento. Nesse primeiro exemplo, essa máxima era de $32 e isso veio a acontecer novamente em 2013, 20 meses depois do fundo do poço. Bom, no período de tempo, desde que o Bitcoin surgiu, lá em 2008 até hoje, foram 5 dessas quedas acentuadas. Eu não quero trazer muito número aqui para confundir você. Depois dessa de 2011, eu vou pular para de 2018. E porque é nessa que acontece aquela história que eu falei agora há pouco aqui no vídeo, tá? Uma história minha em que eu fiz tudo de errado naquela época em relação ao Bitcoin. Antes de contar a história, eu vou falar sobre a queda em si, os números por trás dessa queda, né? Bitcoin tinha atingido sua máxima histórica há pouco tempo, em dezembro de 2017, naquela época no valor de $20 mil. E o que aconteceu depois, cara, foi entristecedor e doeu, principalmente em mim. A queda naquele ano foi de 60%. O Bitcoin chegou no final de 2008, que foi quando atingiu o fundo daquela queda, em $3.400. Ou seja, pensa alguém que comprou um Bitcoin a $20 mil e viu todo esse dinheiro perder valor até chegar a valer meros $3.400. Também a recuperação dessa queda foi bastante lenta. O Bitcoin ficou patinando ali mais ou menos no mesmo patamar por muito tempo. E foi só em dezembro de 2020, 24 meses depois, que ele foi atingir novamente aquele patamar de $20 mil que tinha sido a máxima histórica até então. E naquele ano, em dezembro de 2017, eu estava buscando fazer algumas diversificações na minha carteira. Até aquele momento eu tinha basicamente renda fixa,
só, e tava todo mundo falando do Bitcoin, porque tipo, a subida até alcançar o patamar dos 20 mil dólares tinha sido algo assim, fenomenal, né? Então todo mundo estava falando do Bitcoin. E não foi só sites de notícias, enfim. Isso chegou também ao círculo de pessoas mais próximas de mim. Eu lembro, especialmente de um amigo da faculdade, naquela época eu ainda estava na faculdade, que ele estava considerando vender o carro dele para investir tudo em Bitcoin. Isso porque ele tinha comprado Bitcoin já tinha um tempo, tinha aproveitado uma parte daquela subida que levou o valor até os 20 mil dólares e estava super empolgado. Então, eu estava buscando diversificar minha carteira, o que é que eu resolvi fazer? Comprar Bitcoin. Só que eu esqueci de uma lição básica, que era estudar, era saber por que eu estava comprando Bitcoin, né? Não só saber o que é Bitcoin, mas o que eu ia fazer com aquilo, como é que aquilo ia se encaixar na minha carteira de investimentos no longo prazo. E eu não respondi essa pergunta, fui lá, simplesmente comprei, e o que veio depois foi essa queda de 60% que eu falei agora há pouco. Bom, eu fiz tudo errado daí para frente, acabei vendendo meus bitcoins na baixa, perdi dinheiro. Por sorte, eu não tinha investido tanto, mas ainda assim embolsei um prejuízo na época por pura falta de conhecimento. E antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir para já se inscrever aqui no canal, ativar as notificações clicando no sininho para sempre ser avisado pelo YouTube quando sair vídeo novo e vamos continuar. Então, lá no começo do vídeo eu fiz a pergunta, será que ainda vale a pena investir em Bitcoin mesmo depois dessa queda de 70%? E por esses dados que eu trouxe aqui, você já deve imaginar qual é a minha resposta para essa pergunta. Sim, eu acho que continua valendo a pena investir no Bitcoin. E não é só porque quedas tão grandes como essa, ou até maiores, já aconteceram no passado. Tem uma célebre frase no mundo do investimento que retorno passado não é garantia de retorno futuro. E eu expando isso para falar de eventos. Eventos passados não são garantia de eventos futuros. Ou seja, não é porque no passado o Bitcoin caiu X% e levou 24 meses para recuperar a máxima histórica, que isso vai acontecer necessariamente novamente. Não tem nada a ver. Eu, na verdade, trago 3 motivos bem diferentes desse para você continuar investindo em Bitcoin. O primeiro deles é que o Bitcoin ele continua servindo 2 funções básicas da moeda, que são ser uma unidade de conta e ser uma moeda de troca. Você continua podendo trocar seus bitcoins por produtos e serviços. Inclusive, já tem até país que adotou o Bitcoin como moeda oficial. É El Salvador, um país da América Central. Então, o Bitcoin continua sendo reconhecido como moeda de troca no mundo todo. Também continua sendo uma unidade de conta, ou seja, você consegue calcular ali quantos bitcoins você precisa colocar à disposição de uma outra pessoa para adquirir aquele produto ou serviço que ela presta. Isso segue inalterado, independente de qualquer crise no preço do Bitcoin. O segundo motivo é que, diferente das quedas anteriores que eu falei no começo do vídeo, agora tem um fator novo no mercado, que é o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, basicamente, a inflação ela subiu muito nos Estados Unidos, acima do que o Banco Central de lá, que é chamado de Fed, deseja. E o Fed começou a aumentar as taxas de juros no país na tentativa de combater a inflação. Só que quando isso acontece, o investimento em renda fixa nos Estados Unidos ele se torna mais atrativo. E levando em conta também que quando você investe nos Estados Unidos, você está investido em dólar, que é considerada uma moeda fortíssima. Então, as pessoas elas passaram a direcionar mais recursos, mais dinheiro para comprar renda fixa nos Estados Unidos, porque os juros estão melhores do que eram antes. E, consequentemente, se o dinheiro sai para uma determinada categoria de ativos, ele vai faltar nas outras. Então, o dinheiro que ia ser direcionado para investimentos em Bitcoin passou a ser alocado em títulos do Tesouro Americano, da mesma forma que dinheiro
que ia ser alocado em ações, também passou a ser alocado em títulos do Tesouro Americano. Então, com essa demanda menor, é natural que os preços venham a cair. E esse é um fator novo que não existia nas outras crises do Bitcoin. Então, querendo ou não, essa crise, ela, por mais que tenha números parecidos com a de outras crises passadas do Bitcoin, ela ainda segue sendo uma crise inédita, porque tem esse fator novo que está alterando tudo e a gente não sabe como o Bitcoin vai se comportar diante desse cenário de juros mais altos. Por mais que exista essa incerteza, a gente ainda tem esse comparativo com as crises anteriores. Então, por exemplo, na crise passada, que levou 24 meses para recuperar a máxima histórica, de repente a gente pode esperar que nessa leve um pouco mais de tempo, já que na última crise você não tinha juros americanos em patamares tão altos. O terceiro motivo é que o Bitcoin continua sendo um ativo descentralizado, ou seja, ele é negociado pela blockchain, onde são registradas as transações com o Bitcoin, e ali não existe interferência de nenhum governo, de nenhum banco central. Bom, e lá no começo do vídeo eu prometi responder também para outra pergunta, o que eu fiz nesse período, né? E a resposta é simplesmente nada. Não fiz nada. Eu mantive a posição que eu já tinha em bitcoins, tá? Você deve estar achando estranho, mas você não vendeu lá depois da queda de 2018? Eventualmente eu comprei de novo depois, tá? Principalmente depois de ter estudado e entendido qual é a função que o Bitcoin ia ter de fato na minha carteira e tenho segurado desde então, aproveitei bastante a alta que aconteceu ali depois que atingiu novamente a máxima histórica de dezembro de 2020, depois voltou a subir ainda mais, né? Atingiu a máxima de todos os tempos em novembro de 2021, que é quando a gente compara com os números de hoje para estabelecer essa queda de 70%. Então eu venho mantendo meus bitcoins independente da queda, porque eu acredito nos fundamentos que me fizeram investir no Bitcoin em primeiro lugar. 2 deles eu apresentei aqui no vídeo, que são a questão da descentralização e de cumprir as funções básicas da moeda. Então, se isso não mudou, eu não tenho por que vender meus bitcoins. Bom, a gente está chegando ao fim do vídeo e agora você já sabe qual é a minha opinião sincera sobre se ainda vale a pena investir em bitcoins em 2023. Por mais que a queda de 70% assuste o número, mas a gente consegue ver que já existiram no passado outros eventos como esse, eventos até em que o Bitcoin caiu mais e conseguiu se recuperar depois. Não é garantido que isso venha a acontecer no futuro, mas pelo menos é um motivo bom para a gente não ter tanto pânico. Tá? Assim, não se justifica você ficar com medo de uma queda de 70%. Além disso, eu também falei que vários dos fundamentos do Bitcoin eles permanecem inalterados, inclusive fundamentos que me levaram a investir no Bitcoin em primeiro lugar, a colocar o Bitcoin como um ativo na minha carteira. Então, não tem motivo para querer se livrar da posição, querer vender e embolsar o prejuízo se os fundamentos não mudaram. Apesar disso, o meu conselho para você e a lição que eu deixo de casa é: sempre saiba por que você tem um ativo na sua carteira, tá? Não é simplesmente porque você assistiu esse vídeo aqui meu que você vai comprar Bitcoin, não. Aqui eu não trouxe informação suficiente para você analisar se vale a pena você ter Bitcoin na sua carteira. Então, procure estudar, procure entender do que se trata o ativo, procure entender o que é que você quer com aquele ativo, para daí sim você ter segurança e conforto em comprar, seja Bitcoin, seja ações, seja qualquer ativo financeiro, e você vai ter mais segurança também de mantê-lo nesses momentos de crise. Então, a gente está chegando ao fim do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, comenta crise do Bitcoin aí embaixo para saber que você chegou até o final do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, assim o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo. E vai sair bastante vídeo novo aí nos próximos dias. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então é isso, um abraço e até a próxima.